O livro da lei é achado no templo. Amados, será se não tem coisas perdidas também entre nós, dentro do nosso templo, dentro da nossa vida? Será se não existem talentos, dons, habilidades entre nós que talvez nós nem sabemos se existe ou não? Vem conosco, participa da nossa aula, vem conhecer um pouco da palavra de Deus. Ânimo, motivação, ensino, fé e determinação, seu canal motivacional. Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José. É uma honra, uma satisfação tamanha estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos tratar a lição de número 12. E a lição de número 12 traz a matemática, o reinado de Josias. Meus amigos e meus irmãos, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus de forma sistematicamente. Isso nos traz um aprendizado muito grande. E conhecer o reinado do rei Josias é interessante. Olhar que ele foi o 16º rei de Judá e que fez proezas porque simplesmente temia ao Senhor. O texto de ouro desta lição, ele fala que então disse o sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. E outro ponto também aqui, onde fala sobre a verdade prática e nos mostra que nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria e etc. Se percebe isso muito evidente, por exemplo, muito evidente nos dias de hoje, por exemplo, no poder, no dinheiro, nos bens materiais, em pessoas e até mesmo em celebridades gospel, gente. É algo assim para refletir, para pensar, será se isso não está acontecendo nos dias de hoje? É algo para fazer uma análise, né? Mas o primeiro tópico desta lição fala sobre o Josias repara o templo. E o primeiro subtópico diz: achei o livro da lei no templo do Senhor. O segundo diz: o rei rasgou as suas vestes. E o terceiro fala: entendendo a vontade de Deus. Meus amados, o rei Josias se tornou o 16º rei de Judá. O 15º era o seu pai Amon. O 14º era o seu avô Manassés. Agora, quem era o pai de Josias? O pai de Josias, ele era um homem idólatra, rejeitou ao Senhor, conforme está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 21, e ele fez pior do que o seu pai, pai referindo-se a Manassés, que ganhou o título de rei ímpio. E Manassés, conforme está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 10 a 12, o avô de Josias, ele fez pior do que todos os amorreus. O homem, ele era um desastre. O homem, ele realmente era um instrumento de idolatria. E, porém, há um histórico, um registro resumido, que no final de sua vida ele se arrependeu. Porém, faz uma análise, e é bom de fazer essa análise interessante sobre a biografia das pessoas. Quando a gente olha a biografia do rei Josias,
a gente percebe que ele fez a diferença em um momento em que Israel estava completamente perturbado, sem direção, sem caminhos eternos e planos de Deus. E aí o que a palavra de Deus nos mostra? Que ele foi o rei que fez a diferença. E é interessante como a palavra de Deus fala que nunca houve um rei como ele, que se voltasse de todo o coração ao Senhor. Coração, ele é um triângulo: sentimento, intelecto e vontade. Quando existe essa expressão na Bíblia, se mostra que o homem, ele realmente colocou-se a sua intelectualidade, seu sentimento e a sua vontade, a sua atitude, suas ações, todas de joelhos diante do Eterno. E um ponto interessante também é que o templo estava em reformas. O templo estava em uma situação completamente de abandono. Por quê? Porque chegou ao nível e ao momento que o próprio templo se tornou um lugar de exposição para idolatria. E outro ponto também interessante que devemos aqui ressaltar é que o rei, em momentos de reforma, ele acha o livro. Ou seja, o ponto culminante aqui é que de repente, a palavra de Deus nos mostra que o templo estando em reformas, e a palavra de Deus nos mostra algo interessante, conforme está escrito no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 10, que a palavra de Deus nos diz que Safã, que o rei rasgou as suas vestes, né? E ao saber do conteúdo do livro, e Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. Meus amados e queridos irmãos, existem dois personagens aqui. Um é Hilquias, o sumo sacerdote. E quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a pessoa que, uma vez por ano, entrava no santuário para fazer expiação e sacrifício por toda a nação. E este sumo sacerdote, ele era alguém que era sumo na condição de liderança, de líder de todos os sacerdotes que ali estavam. E este sumo sacerdote é uma representatividade hoje de Jesus. Outro ponto também é este sumo sacerdote, Hilquias, ele tinha também um companheiro, alguém chamado Safã, nos dias desta época e deste acontecimento. Safã, ele era um escriba. A Bíblia fala que ele era um escrivão. A Bíblia narra que algo interessante com o rei tinha um intuito, um desejo, que com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, a Bíblia diz que Josias ordenou a Safã, o escrivão, tá? O escrivão e a outros assessores, entendeu? Para que arrecadassem todo tipo de possíveis arrecadações e de recursos financeiros para poder manter toda a estrutura, toda a construção da obra ali do templo. Mas algo interessante que precisamos aqui aprender é que quem era Safã? Safã, ele era um escriba entre os judeus, uma pessoa completamente voltada para copiar todos os textos sagrados. Ele era uma pessoa que interpretava a lei de Deus, e ele que escrevia textos
e era uma pessoa que, por exemplo, no dia de hoje poderia ganhar o título de um copista, um secretário, um redator. Ele era a pessoa que é fundamental para identificar se o conteúdo ou o texto ali era realmente o concernente o livro da lei. A Bíblia, ela nos narra e nos mostra que quando o rei tomou conhecimento que ali tinha sido encontrado na casa de Deus, no templo de Deus, o livro da lei, o rei ficou ali em um momento de crise, que na hora ele rasgou as suas vestes. E quando a palavra de Deus nos mostra que homens chegam ao ponto, na historicidade bíblica, que eles chegaram ao ponto de rasgar as suas vestes, eram momentos de acontecimentos muito tristes, eram momentos e períodos da história em que Israel estava completamente afundada e mediante algum acontecimento eles tinham e faziam isso como uma forma de protestos, e também era um momento de angústias, ou seja, era um momento de muita tristeza que homens chegavam ao ponto na historicidade bíblica e narra em que tomaram essa atitude. E com o rei Josias não foi diferente. Ele rasgou as suas vestes como uma forma de protesto, quebrantamento, angústia e de ter ali, de encontrar o livro da lei completamente dentro da casa de Deus. Gente, isso é uma mensagem de aplicação bíblica para nós. Muitas das vezes, talvez, coisas importantes da nossa vida, até mesmo dons, talentos, estão escondidos dentro de nós. Muitas das vezes, ou até perdidos como uma dracma. Muitas das vezes, talvez, coisas tão importantes da nossa vida estão aqui, perdidas, esquecidas, descomprometidas entre nós. Então, assim, é muito importante fazer uma análise, porque esta mensagem, ela é muito boa. Até mesmo porque dezenas e dezenas de anos, o livro da lei não era mais lido no templo. Não era mais os escribas, os líderes, os sacerdotes, os reis, os profetas, todos ali entendiam que o livro, mediante todos os períodos da história difíceis do reino, o livro tinha sido perdido. E de repente acham o livro da lei dentro do templo. Gente, isso é uma mensagem para nós. Quem sabe muitas coisas não estão perdidas e podemos simplesmente fazer uma reflexão desta mensagem. Outro ponto também, que o rei Josias, ele tem uma sensibilidade de consultar Deus. Gente, qualquer momento e período da história da nossa vida, se a gente consultássemos mais a Deus, com certeza sofreríamos menos. E o povo, Josias estava ali em toda aquela conjuntura de crise, de quebrantamento, de protesto, rasgando as suas vestes e impactado ali que no período dele como rei de Israel, como rei de Judá, descobriu-se que o livro estava ali perdido. E no livro existe uma série de conteúdos importantes que a gente poderia falar no próximo tópico. Mas a mensagem aqui é essa: procurar entender a vontade de Deus. O rei Josias foi consultar a Deus, foi consultar o profeta, foi consultar, saber o que Deus tinha a falar. E o Senhor chegou a falar por intermédio da profetisa Uda, conforme está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículo 22.
e fala assim, que então a profetisa confirmou que Jerusalém seria destruída. Agora, por que o rei chegou a esse nível de consulta? Porque ele teve uma percepção que Deus é um Deus de amor e também é um Deus de justiça. E ele foi fazer uma análise por intermédio de o sumo sacerdote Hilquias e também os seus auxiliares, o escrivão Safã, e foi fazer uma análise assim: será se Deus não chegou no seu limite? Esse povo está idólatra, esse povo está perdido. Olha o que está escrito aqui, no livro da lei, olha o conteúdo, olha as advertências aqui, que o Senhor falou, e o povo está desta forma. Será se Deus não chegou no seu limite? Será se não vai haver uma conta a pagar? Será se a conta não vai chegar? E aí a profetisa Uda, ela começa a dizer que isso, Deus chegou no limite, mas porém não vai chegar no período em que tu estiveres como rei de Judá, só depois. Aí tem um detalhe interessante do que a palavra de Deus nos narra e nos mostra que está no segundo tópico desta lição, onde fala sobre a renovação do pacto com o Senhor. A renovação do pacto com o Senhor. E aqui tem um ponto interessante, que é o subtópico número 1, que fala a leitura do livro diante do povo e a destruição dos ídolos. Meus amados, uma coisa é interessante. A Bíblia ela sempre faz uma diferença entre o que é ler e o que é meditar, tá? Ler e meditar. Existe muito mais ênfase bíblica a meditação do que a leitura. Mas o contexto aqui fala que a leitura do livro diante do povo, o escrivão, o homem da lei, o escriba, Safã, começou a ler. E quando a gente percebe algo importante, que é bom aqui pontuar aqui, as advertências, as orientações e os conselhos bíblicos são para meditação. Tanto é que Salmo 1, versículo 2, fala que e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, outro ponto também é que o Salmo 119, versículo 105, ele diz assim que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, farol baixo. Luz para o meu caminho, farol alto. Aqui, outro ponto também que precisamos aqui, colocar em toda a historicidade bíblica. Todo cristão que lê e estuda a palavra, ele sabe que tudo começou com o verbo, tudo começou com a palavra. Gênesis 1:3 fala da criação. E eu acho interessante que o mundo, no princípio, estava sem forma e vazio. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, do nada, ele disse, haja luz, e houve luz. Houve uma mudança, houve uma transformação. Houve ali, na verdade, um movimento da palavra. É por isso que o texto sagrado continua narrando que em João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo. Ou seja, tudo começou com a palavra. Então, quando o povo começou a ouvir a leitura do livro ali que foi lido, o povo começou a se quebrantar. Houve, na verdade, uma mudança de pensamento, de entendimento, porque a leitura para os judeus está muito mais baseada em meditação. E eu acho interessante algo que muitas pessoas passam desapercebido ali, quando se refere
quando se refere à leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento, ela mostra uma direção. Uma igreja, um indivíduo, uma pessoa que não tem essa iluminação da palavra é como que um sol, céu sem estrela. Um sol que não tem luz. É uma pessoa completamente sem orientação. E aqui vai alguns conselhos para quem quer realmente estudar a palavra. Primeiro, você precisa orar antes de ir e meditar. Antes de tudo, ore antes. Antes da meditação. Comece orando, porque o Espírito Santo, ele é o intérprete da palavra. Você pode, na verdade, querer ler, mas se o Espírito Santo não estiver ali com você para dilatar seu entendimento, fazer você entender a luz da palavra, a luz do Evangelho, a luz do entendimento bíblico, vai ser difícil. Entenda a diferença entre meditar e estudar. Separe um tempo para a sua meditação bíblica. E além de tudo isso, aplique na sua vida, senão isso não se tornará uma teologia prática, algo vivido, apresentável. E outro ponto também interessante que vale ressaltar aqui é que, como é dito, que a destruição dos ídolos no segundo subtópico. Meus amados, tem um ponto aqui muito interessante para a gente fazer uma análise. Primeiro, o rei aqui, toma uma atitude de reconhecimento. De repente, na reforma do templo, o livro é achado. Depois, a leitura é exposta ao povo. E depois da leitura, o rei começa a ter uma atitude e uma postura de líder. Porque o líder que é líder, ele dá a direção. Líder que é líder, ele não fica perdido em ações, ele tem comando. E a determinação é que da destruição de todos os ídolos se tornou uma pessoa determinada e reconheceu que a idolatria atrapalhava o culto a Deus. Não existe casamento entre o santo e o profano. Não existe isso. Não existe essa mistura do sincretismo como se fosse uma normalidade. Não existe. Outro ponto também que precisamos colocar em pauta aqui é que aprenda isso. Só Bíblia, só leitura bíblica, sem oração, gera formalismo. Só oração, sem Bíblia, gera fanatismo. Então, aqui houve uma mistura interessante desse sentimento da leitura bíblica e do quebrantamento bíblico. Porque a leitura bíblica com a oração, ela traz um avivamento genuíno. Outro ponto também que precisamos colocar aqui em pauta gente, faça uma análise. O povo ficou ali, completamente ignorante. A Bíblia diz que vós errais por não conhecer as Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo estava ignorante quanto às coisas de Deus. E de repente o livro da orientação, a bússola que mostra o caminho para o homem agradar o coração de Deus é achado. Agora, já imaginou no período da leitura lá, em que Safã começa a fazer a sua leitura e ele se depara
com o texto de Deuteronômio capítulo 27, em que no Monte Ebal era dito e falado e mostrado que se o povo desobedecesse, existiria uma maldição por cada ato de descumprimento e obediência que não foi ali cumprido. Agora já imaginou no capítulo 28 de Deuteronômio, no Monte Gerizim, onde o Senhor ali falava e mostrava que se o povo fosse obediente, haveria bênção. De um lado, do Monte Ebal, a maldição, capítulo 27 de Deuteronômio. De outro lado, a bênção, Monte Gerizim. Ou seja, se o povo obedecesse, tinha bênção. Mas se o povo desobedecesse, tinha maldição. Ali teve, na verdade, um quebrantamento, um entendimento, uma racionalidade. Amados, é tão bom quando a gente reconhece quando estamos errados. É nobre quando o homem reconhece e diz: foi eu que errei, quem falhou foi eu. É nobre, isso não te diminui, isso não te bota para baixo. Pelo contrário, isso pode até te diminuir diante dos homens, mas diante de Deus tu se torna um gigante, porque de fato reconhecer que errou, reconhecer que tem falhas é uma nobreza. E o rei Josias, o sumo sacerdote Hilquias e também o escriba Safã e todo o povo conseguiu transmitir essa mensagem, que era a mensagem do coração de Deus, que precisava haver uma mudança. Agora, vamos prosseguir. Se você está sendo abençoado por esta mensagem e quiser se inscrever no nosso canal, convido você, ajuda a gente aí, deixe o seu like, faça o seu comentário e nos ajude a fazer parte dessa jornada. Se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante. O terceiro tópico desta lição fala sobre a celebração da Páscoa. Amados, o primeiro subtópico fala assim: a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. E o segundo, a maior Páscoa da monarquia. Queridos, para a gente falar sobre esse assunto, precisamos explicar que Páscoa, para os judeus, quer dizer passagem. A Páscoa, para os judeus, ela representa a travessia do Mar Vermelho. Quando o povo, liderado ali por Moisés, passou do Egito, a vida de escravo, para a liberdade. E ao passar dessa condição de escravidão para a liberdade, encontrou o apogeu, que é a terra prometida. Um ponto interessante também é que isto era de uma simbologia e de um significado milagroso para o judeu, que isso era evidente que o Senhor pediu que o povo se manifestasse em memória. A Páscoa teria que ser sempre celebrada, para que o povo não esquecesse o que Deus fez por eles. Um ponto interessante também, que precisamos aqui pontuar, é que a Páscoa ela era comemorada em forma de celebração com um cordeiro macho, sem defeito, puro, conforme Êxodo capítulo 12. Agora, ela tinha um ponto de celebração e tinha um ponto também de ritual, o ritualístico. Queridos, a Páscoa era uma das mais importantes celebrações da Bíblia. E ela mostrava, e ela direcionava, pelo menos nos pontos históricos para os judeus, é que os judeus não podiam esquecer os feitos do Senhor.
o que Deus tinha feito por eles. Mas a primeira Páscoa, a primeira Páscoa judaica foi celebrada com o abatimento de um cordeiro, cujo sangue foi passado pelas laterais dos umbrais das casas ali. E um outro ponto também, que quando o sangue era marcado nos umbrais da porta, quando o anjo da morte vinha e percebia, ali tem um israelita. E o texto fala de uma forma interessante, que a Páscoa judaica foi celebrada com o abatimento de um cordeiro, cujo sangue foi passado pelas laterais das casas, e o animal assado e comido pela família, e isso ao entardecer. Existe aqui muito assunto para poder ser dirimido, explicado, mas o povo desta época, ele se tornou e era tão ignorante que ele não tinha conhecimento mais desses fatos históricos. Amados, vem aqui, por favor. Você sabia que nós precisamos sempre fazer uma análise no nosso passado, nos anais seletivos da nossa memória, para a gente, quando estiver enfrentando lutas e dificuldades, a gente fazer uma análise do que Deus já fez por nós. Por que eu vou temer essa prova, temer essa dificuldade, temer esse problema, enfrentar esse obstáculo, se eu tenho aqui um histórico vivo nos anais seletivos da minha memória do que Deus já fez por mim? Pense nisso. Queridos, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Amados, tem coisas na vida que a gente precisa reconhecer que erramos. E uma das características aqui é que Josias, o quebrador daquela sucessão de reis que estavam na contramão do que a palavra de Deus nos narra, este homem se tornou uma celebridade da sua época em exaltar o nome do Senhor. Não existia mais os sacrifícios, não existia mais a leitura do livro, o povo estava envolvido em idolatria. Josias também restabeleceu a liturgia. O comentarista da lição fala que ele restabeleceu a liturgia, ele também o culto a Deus, o sacerdócio, diversos ofícios que eram praticados no templo eram esquecidos. Josias foi lá e restabeleceu tudo isso. Eu faço uma análise. Será que não tem coisa na nossa vida que a gente precisa fazer uma reflexão e restabelecer, fazer um novo pacto, fazer um novo compromisso, fazer uma nova aliança, renovar isso? Outro ponto também, se tornou a maior Páscoa da monarquia. Meus amados e meus amigos, fica aqui essa mensagem e eu posso dizer para vocês aqui para finalizar. A lição que nós temos o aprendizado que nós temos desta lição é que Deus não aceita casamento, união entre o santo e o profano. O povo estava completamente sem bússola, sem direção, sem a manifestação de Deus, a palavra. O povo estava sem a direção do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos pensar nisso e procurar a vontade de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem conosco, se inscreva no nosso canal e faça parte dessa jornada. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.